de cada estágio, né? Camisa tem que fazer para dar certo. É isso aí, pessoal. Vamos continuar a nossa discussão hoje. Vamos continuar a trabalhar um pouco sobre aspectos gerais sobre métodos funcionais e teoria quântica de campos. E dessa vez, sim, eu pretendo entrar em gráfico de Feynman. Só retomando um pouco a discussão da nossa aula passada, a gente viu que a conexão entre aquilo que uma teoria quântica de campos te dá e aquilo que você vai medir em algum experimento de física de altas energias se dá em termos de um elemento de matriz S. Por sua vez, esse elemento de matriz S pode ser escrito em termos de um objeto denominado função de Green, que, por definição, é dado pelo valor esperado no vácuo de um produto temporalmente ordenado de um certo número de campos, depende de quantos argumentos você tem na sua função de Green. E o nosso desafio é, então, propor algum método que permitisse calcular esse objeto, né? A função de Green, que a partir da função de Green, a gente teria algum método sistemático de fazer a conexão entre teoria quântica de campos, entre um campo, e o que se mede num experimento de física de altas energias. A rota que a gente decidiu traçar para poder cumprir essa tarefa se dá por meio dos métodos funcionais. Nesse contexto, como eu mencionei, o objeto central vai ser um funcional gerador, ZJ, que a gente já viu na aula passada, possui uma representação em termos de uma integral funcional, vai ter aqui um certo fator de normalização, uma integral funcional sobre as configurações de campo e exponenciais, uma exponencial de I vezes a ação associada com um conjunto de campos, né, que eu estou denotando como se fosse um campo escalar, mas essa expressão é geral, essa família geral, mais um termo que acopla uma corrente externa com o seu campo quântico. Ok? E que a partir desse objeto, a partir do funcional gerador, a gente conseguiu derivar uma fórmula que relacionasse esse objeto com as funções de Green de n pontos. Em particular, essa fórmula era a seguinte: você tinha a função de Green de n pontos, que é definido como valor esperado do vácuo, esse produto temporalmente ordenado de campos, ela pode ser escrita como sendo menos I elevado a n, onde n é o número de pontos da função de Green, a enésima derivada funcional de Z de J com relação a correntes, cada uma delas com argumento correspondente. E no final a gente tem uma fonte como sendo igual a zero. Tá ok? Ou seja, uma vez determinado o funcional gerador, a gente consegue determinar a função de Green de n pontos. Por sua vez, a partir daí a gente consegue determinar a matriz S e calcular a seção de choque, taxa de decaimento e o que mais for necessário. A gente trabalhou um pouco também na expressão, no cálculo do funcional gerador, no caso de uma teoria livre, particularizou nossa discussão para uma teoria livre. Sendo que, nesse caso, a ação ela pode ser escrita em termos de uma forma quadrática, do tipo uma integral de
D4x. Eu vou mudar um pouco a notação com relação da aula passada, tá ok? Vou colocar uma integral D4x, D4y, meio de φ de x, algum operador com argumentos x e y, campo. Sendo que esse operador ele pode envolver, ele deve envolver operadores diferenciais e envolve uma delta de Dirac que no final das contas vai tornar essa ação, o argumento dessa integral, uma função local. Vai ser uma função de apenas um ponto, né? Por exemplo, no caso, só para dar um exemplo aqui, o que eu quero dizer, no caso de um campo de Klein-Gordon, por exemplo, esse operador K, x menos y, seria essa forma aqui, D'Alembertiana menos a massa, vezes, pensando aqui no D'Alembertiano como atuando na variável x, vezes delta de x menos y. Você realiza a integral e obtém, no fundo, aqui a ação correspondente ao campo de Klein-Gordon. Ok? Mas vamos manter essa forma mais geral para a ação. A partir disso, a gente pode escreveu o funcional gerador associado com a teoria livre, como sendo um fator de normalização. Eu também coloquei um rótulo 0 para se referir à teoria livre. A integral funcional da exponencial de I vezes essa integral de D4x, D4y, φ de x, o nosso operador K de x menos y, φ de y, mais I vezes a integral em dx de j de x, φ de x. E a gente mostrou que a partir de um shift no nosso campo, o termo de fonte se desacopla do termo do campo. Em particular, esse shift tinha essa forma. Se você fizer esse shift, pegar o seu campo e levar o seu campo no φ de x menos a integral em d4y, um certo operador que eu vou chamar de k menos 1, de x menos y, vezes j, integrando isso, né? Onde esse operador aqui é definido como sendo a inversa, tanto a esquerda quanto a direita, do nosso operador, do operador que aparece aqui na forma quadrática, tá? Esse operador ele costuma ser denominado operador de onda, tá? Então, às vezes eu posso me referir como operador de onda. Esse cara aqui é definido como sendo a inversa do operador de onda, ou seja, d4y, integral de 4y de k x menos y vezes k menos 1 de y menos e. Isso daqui é igual a uma delta de x menos z, tá ok? Vai dar uma identidade funcional. Isso daqui vale também colocando a inversa à esquerda. E com isso daqui, fazendo esse shift, substituindo nessa expressão, levando em consideração que a medida de integração ela é invariante por esse shift nos campos e rodando a manivela ali, fazendo as manipulações necessárias, a gente obtém a seguinte expressão: a ação, o funcional gerador associado com a teoria livre é igual
um fator de normalização que multiplica a integral funcional dos campos, exponencial da ação associada com a teoria livre, isso daqui multiplicado pela exponencial de menos I sobre 2, a integral em d4x, integral em d4y, j de x, k menos 1 de x menos y, j de y. Tá, ok? Aquele primeiro termo, nessa primeira linha, ele reproduz o próprio funcional gerador tomado em j igual a zero. Tá, ok? E esse segundo termo aqui, bom, a primeira observação deveria ser que o campo se desacoplou completamente das correntes, que não tem mais nenhum termo de multiplicação campo com corrente. Então, esse termo aqui, essa exponencial, ela sai da integral funcional, e essa integral funcional pode ser identificada como sendo, essa integral funcional pode ser identificada como sendo z de zero da teoria livre. Ok? O funcional gerador da teoria livre com fonte tomadas iguais a zero. E esse, de tal forma que essa expressão pode ser reescrita dessa forma, z de zero, a exponencial de menos I em um objeto W de J, que também é um funcional, onde W0 de J é um funcional, e é definido dessa forma. 1 sobre 2, a integral em D4x, integral em D4y, j de x, k menos 1 de x, j de y. Ok? E por fim, acho que a gente encerrou a última aula nisso, né? Esse objeto aqui, z0 de j, corresponde à amplitude de vácuo por vácuo, ou seja, z0 de j corresponde a esse objeto, a amplitude do vácuo. No caso de uma teoria livre, tá? Eu sempre colocar aquele subscrito zero para identificar uma teoria livre. E a gente normalizou isso daqui como sendo igual a 1. Ou seja, o z subscrito zero de j, funcional gerador de uma teoria livre, pode ser escrito como sendo a exponencial de menos I vezes esse funcional W de J. Ok? E acho que a gente encerrou a nossa discussão na vez passada com essa expressão. Bom, ok. Então, prosseguindo. Bom, vamos trabalhar um pouco mais com o caso das teorias livres, com os casos associados às teorias livres. E vamos calcular as funções de Green em termos daquela expressão. Como a gente vai ver no caso de uma teoria livre, todas as funções de Green podem ser calculadas de forma exata, não precisa fazer nenhuma aproximação, tá ok? E a gente vai não demonstrar, mas chegar de forma indutiva, não um ponto rigoroso, um princípio de indução, nada disso, mas a gente vai induzir a uma expressão, a um teorema chamado teorema de Wick, que relaciona, no fundo, que diz como calcular uma função de Green de n pontos no caso de uma teoria em que você não tem nenhuma interação, no caso de uma teoria. Bom, vamos começar então
pela seguinte observação. Antes de calcular as funções de Green, vamos calcular dois objetos, duas quantidades que vão ser importantes. Vamos tomar a primeira derivada funcional com relação a J do W0, tá ok? Deixa eu calcular. Vou calcular duas quantidades. A primeira delas, derivada funcional de W0 de J com relação a uma fonte localizada em x1, ponto x1, ok? Essa derivada funcional, lembrando que a derivada funcional ela atua com as mesmas regras, basicamente, de uma derivada usual do cálculo. A diferença é que quando eu tomo derivada na fonte com relação à fonte, vai dar uma delta de Dirac dos argumentos que aparecem. Então, essa derivada funcional vai dar algo desse tipo, meio. Primeiro, derivada funcional batendo nesse ponto, multiplicado por isso, meio de integral d4x, integral d4y. A derivada funcional, quando bate aqui, dá uma delta de x menos x1, pensando aqui sempre em delta quadridimensional. Tá? Não estou colocando delta 4, mas entenda-se deltas quadridimensionais. Vezes a inversa do operador de onda, x menos y, j de y, mais meio da integral d4x, d4y. Aqui agora a derivada funcional passa por esses termos e bate na segunda corrente. J de x, k menos 1, x menos y, delta de y menos x1. Ok? Vou fazer a integração, vou integrar as deltas. Isso aqui igual. Vou integrar a delta em x, então eu fico meio da integral em d4y, integrei x sobre o d4y, k menos 1 de x1 menos y, j de y, mais meio, agora eu vou integrar em y, para matar essa delta aqui, integral em d4x, j de x, k menos 1 de x menos x1. Ok? Algumas considerações aqui. Estou integrando na variável y. Então, tanto faz chamar isso de y, de x, de z. Vou mudar o nome da variável de integração nessa primeira integral. Então, x, ok? Vou fazer a hipótese de que k menos 1 é simétrico na troca dos argumentos. Se isso daqui for simétrico, eu posso trocar isso daqui e escrever como x1 menos x, e esses dois termos basicamente são os mesmos. Ou seja, essa derivada funcional corresponde à integral em d4x de k menos 1, x1 menos x, j de x. Tá ok? Bom, essa hipótese de simetria dos argumentos, ela é geral no caso de campos bosônicos. No caso de campos fermiônicos, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, você vai ter uma antissimetria, mas você teria uma antissimetria também devido a quando você passasse a derivada funcional por cima de alguma fonte. Porque no caso de um campo bosônico, os campos, no caso de um campo fermiônico, os campos são variáveis de Grasman, são campos de Grasman, e as fontes também são campos de Grasman, também são funções de Grasman. De forma que você teria
esse argumento antissimétrico, mas você teria um sinal menos vindo da passagem da integral, da passagem da derivada por cima de uma das fontes, de forma que os sinais menos combinariam e esse resultado também seria válido. Okay? O resultado seria o mesmo. Então, isso daqui, o argumento aqui ele é particular para o caso de bósons, de campos bosônicos, mas o resultado ele é genérico. Então, ele vale tanto para bóson quanto para ferro. Teria que tomar um pouquinho mais de cuidado no meio do caminho só. Então, vamos guardar esse resultado aqui. Deixa eu só derivar. Escrever aqui. Ok? Uma consequência imediata disso. Essa derivada primeira com fonte igual a zero, então dá luz a zero. Ou seja, a consequência imediata é que essa derivada com fontes tomadas iguais a zero dá zero. Ok? Vamos calcular a derivada segunda agora. Derivada terceira, derivada quarta, quinta, tudo isso é zero porque isso aqui é uma forma quadrática nas fontes. Então qualquer derivada maior ou igual a 3 já está um zero logo de cara. Então, tomando aqui uma derivada segunda, ou seja, derivando agora aquele resultado com relação a uma fonte localizada em x2, o que ele tem vai ser, o que a gente vai estar calculando é a derivada disso aqui. Então, a derivada disso aqui vai bater só nesse termo, vai dar uma delta de x menos x2, integro em x, k menos 1 de x1 menos x2. Ok? Em particular, esse resultado já corresponde ao resultado quando você toma as fontes iguais a zero. Tá? Você não tem nenhuma dependência J, então já corresponde ao resultado que a gente quer. Então, vamos guardar esse resultado e esse resultado. Vão ser os resultados que a gente vai precisar para calcular funções de n pontos. Tá? No caso particular de uma função de um ponto. Lembra, vamos calcular cálculo de funções de n pontos, funções de Green de n pontos. Bom, o caso n igual a zero corresponde no fundo, vai ser esse resultado que a gente já tem, já normalizou igual a 1. Então, o caso n igual a zero está calculado já. O caso n igual a 1, ele é sem graça, porque, bom, vamos calcular, né? Vamos lembrar da nossa expressão. A função de n pontos, a função de um ponto, no caso, para uma teoria livre, corresponde a menos i, derivada funcional de j, de z de j, com relação a j no argumento, no ponto que a gente vai calcular, e tomando fonte igual a zero. Bom, aqui z de j, z0 de j, né? z0 de j. Z0 de j
gente já calculou e viu que é exponencial de menos I W0 de J. Ok? Portanto, a derivada funcional de Z0 de J com relação à fonte localizada em x1 vai dar menos I derivada funcional de W em relação à fonte no ponto x1. Como sabe? Sim? Se você puder fazer um pau para baixo, Tá. é a parte que não dá para entender. Ou seja, derivada funcional Z0 de J com relação à fonte no ponto x1, isso daqui vai ser menos I derivada de W de J com relação a J de x1 com derivada da exponencial, da própria exponencial, portanto recupera o Z de J. E na hora que eu tomo isso daqui igual a zero, eu vou tomar o lado de cá igual a zero e esse termo se anula. Tá ok? Portanto, a função de Green de um ponto, valor esperado no vácuo do campo numa teoria livre, é igual a zero. Tá ok? Prosseguindo. N igual a 2. No caso N igual a 2, a função de Green de dois pontos pode ser obtida a partir dessa fórmula. É igual a menos I sobre 2, menos I ao quadrado, derivada segunda de Z de J, com relação a J em x1, com relação a J em x2, tomando J igual a zero. Ok? Vamos calcular isso daqui. A derivada primeira a gente já calculou, deu isso daqui, a menos de tomar a fonte igual a zero. Então, a derivada primeira vai dar isso. Derivando de novo essa expressão agora com relação à fonte vou colocar aqui. x2, eu derivei com relação a x1, derivando agora com relação a j em x2, isso daqui vai dar menos i ao quadrado vezes a derivada disso vezes isso, mais a derivada disso vezes isso. A derivada disso vai dar menos i, derivada segunda, W de J com relação a J de x1, J de x2. Ok? Mais, aí agora seria isso daqui vezes a derivada disso. Só que na hora que eu tomar J igual a zero, esse termo já se anula. Então, o termo que viria aqui vai dar um zero na hora que eu tomar, digamos que eu já estou calculando já J igual a zero. Tá? Então, o segundo termo que a gente tem, a derivada funcional, ele se anula na hora que eu tomo corrente igual a zero. Ou seja, isso daqui mais um zero. Né? Esse pedaço aqui a gente já calculou, a gente já sabe expressar em termos daquele operador inverso. Menos i ao cubo da i, certo? Menos i ao cubo da i. Não, Não? Tá certo. Tá? Vai ter o menos i ao cubo. Ou seja, a função de Green de dois pontos
caso de uma teoria livre, okay, vai dar I vezes o resultado correspondente a isso aqui. E no fundo, era esse operador inverso aqui. K menos 1, x1 menos x2. Ok? Essa é a função de Green de 2 pontos de uma teoria livre. Já botou aquele outro i lá? Oi? Tem menos i ao quadrado e tem menos i lá. Então, menos i ao quadrado com menos i dá menos i ao cubo, Tá. menos i ao cubo daí. Isso mesmo. Bom, então, esse é o resultado no caso de uma função de 2 pontos. Uma função de 3 pontos. Se vocês fizerem um cálculo, vocês vão ver que em todos os termos sempre vai aparecer ou uma derivada terceira de W, ou aparece derivada terceira de W, ou aparece derivada primeira de W, que a gente vai tomar fonte igual a zero e vai dar zero. Então, no caso de uma função de 3 pontos, função de Green de 3 pontos, x1, φ, x2, φ e x3. Isso daqui, no caso de uma teoria livre, dá zero. Ok? Vai sempre aparecer ou uma derivada terceira ou uma derivada primeira, que na hora que a gente toma a fonte igual a zero, o termo se anula. Tá? Uma função de Green de 4 pontos. Não dá zero, mas vou deixar para vocês fazerem essa conta, mas o resultado vai ser algo desse tipo. Você vai ter função de Green de 4 pontos. x1, x2, x3, x4, uma teoria livre, vai ser o resultado desse tipo. I vezes K menos 1 de x1 menos x2 vezes I K menos 1 de x3 menos x4 mais I x1 menos x3 vezes I K menos 1 x2 menos x4 mais I K menos 1 x1 menos x4 e K menos 1 x2 menos x3. Ok? Bom, isso é fácil de obter calculando até a derivada correta. Bom, vai dar uma série de termos, mas durante o cálculo dá para ver qual que vai se anular na hora que bota a fonte igual a zero, dá para ir simplificando. Mas no fundo o resultado é esse. E aqui já dá para começar a reconhecer um certo padrão. E esse padrão a gente chama de teorema de Wick. Teorema de Wick. Essencialmente diz pra gente que a função de Green de n pontos de uma teoria livre é dada pela seguinte expressão. Vou denotar, ao invés de ficar escrevendo φ de x1, φ de x2, φ de x3, vou escrever φ1, φ2, φ3, φ1, φn,
função de Green de n pontos de uma teoria livre é igual a zero se o n for ímpar e é igual a k menos 1, seguindo aqui o mesmo padrão. Vou colocar índice aqui embaixo para denotar o argumento. K1, 2, produto, até k menos 1, de n menos 1, n, mais todas as permutações, de pais, isso daqui no caso em que o n for pai. Ok? Então, no caso de uma teoria livre, a gente sabe calcular. Aqui vem o fator i acompanhando cada um desses k menos 1, tá? I vezes k menos 1, I vezes k menos 1. Então, no caso de uma teoria livre, a gente já sabe calcular a função de Green de n pontos. O caso de dar zero quando toma o n ímpar, eu acho mais razoável de você ver do que o de baixo. Né? Assim. Mas se você... Bom, aqui já começa a convencer. Mas se você fizer mais um, não vai ter jeito. Quando tu expande a exponencial, vão aparecer os pares, né, de J. Sim, né? sim. E essa, se depois tu vai botar igual a zero, ok. Agora o de baixo tem que, tem que, tem que se convencer, né? Acho que dá para você demonstrar isso por indução. Por indução mesmo? Acho que você assume que vale para n, mostra que vale para n mais 2. Saquei. É razoável. Acho que dá para fazer isso. Porque sem falar já sabe que vai ter um pareamento dos coisas, né? Uhum. Mas realmente, fazendo produção é beleza. Bom, mas até aqui a gente não avançou muita coisa, porque mesmo que você... a gente resolveu exatamente a função de Green de uma teoria livre. Só que você consegue resolver as equações de Heisenberg com uma teoria livre. Então a gente não avançou absolutamente nada. Só mudou a cara das coisas e a gente está no mesmo nível de... Está tão perto de resolver o problema quando a gente estava no caso das equações de Heisenberg. Porque se a gente tivesse seguido um caminho canônico de teoria de campos, a gente conseguiria resolver, calcular uma função de Green de n pontos. Mas isso daqui vai ser de bastante utilidade para poder calcular uma função de Green de n pontos no caso de uma teoria de interação. Tá? Combinando isso daqui com essa representação diagramática que a gente vai desenvolver em termos de gráfico de Feynman e com mais alguns resultados dos métodos funcionais, a gente vai ter uma ferramenta bastante poderosa para escrever a função de Green de n pontos no caso de uma teoria interagente. Tá? Mas antes disso, vamos observar alguns pontos. Vamos começar a falar um pouquinho de representação diagramática. Vamos traduzir tudo isso que a gente fez aqui até agora, vamos escrever isso que a gente fez aqui até agora em termos de linhas e pontinhos. Fazer isso daqui de forma diagramática. Vamos começar representação. Falar de representação diagramática. Essa representação, ela foi introduzida pelo Feynman, pelo Stuckelberg, de forma independente, e o início dela foi de começar a falar disso pela seguinte associação. A cada objeto desse tipo, que corresponde a uma função de 2 pontos, a gente vai associar uma linha com o início dessa linha vai ser em um dos pontos, em um dos argumentos da sua função, e o final dessa linha vai ser no outro argumento. Ou seja,
Um objeto desse tipo, bom, a gente vai carregar o i junto sobre uma questão de conveniência. Você não precisaria carregar o i junto. Isso também dependendo do lugar que você olhar, vai ter de um jeito, dependendo do lugar vai ter de outro jeito, mas a nossa convenção aqui vai ser essa. I vezes k menos 1 de x1 menos x2, isso daqui vai ser igual a esse desenho aqui. X1, uma linha, x2. Ok? Definir um diagrama associado com aquele objeto aí. Tá? Dessa forma, a função de 2 pontos, ela poderia ser representada em termos desse diagrama. X1, X2. E uma função de 4 pontos, por exemplo, pode ser representada em termos de uma sequência de diagramas desse tipo. Uma função de 4 pontos, um produto de diagramas desse tipo. Isso daqui pode ser representado dessa forma. Basicamente, o que o teorema de Wick ele ensina nos diz, quando traduzido para representação diagramática, significa desenhe todas as combinações que ligam um ponto ao outro. Todas as combinações possíveis. Então a gente tem 4 pontos. Vamos desenhar todas as combinações que ligam um ponto ao outro com uma linha. Ou seja, x1 vai até x2, x3 vai até x1, até x4, desculpa, mais x1 vai até x3, vezes x2 vai até x4, mais x1, x2, x3, x4. x1 vai até x4, x3 vai até x2. Bom, aqui está representando que não tem intersecção entre as duas, não está pulando por cima da outra. Ou seja, isso aqui fica escrito em termos essa expressão aqui está escrita, representada em termos de diagramas. Início da história de diagramas de Faro. Se eu quisesse saber para 6, então, eu teria que saber de quantas formas eu consigo ligar essas 6 Exatamente. bolinhas, né? E essa é a forma de acordo com o que a gente determinou aquele dia na sala. Bom, para uma função de n pontos, o número de possibilidades, o número de gráficos que você vai ter vai ser n fatorial duplo. Ok? Oi? N menos 1, isso. Obrigado. Ele não ia perder essa oportunidade de introduzir o fatorial duplo aqui no Rio de Janeiro. Pois é. Para uma função de n pontos, o número de gráficos corresponde a n menos 1 fatorial duplo. Onde? Essa notação aqui, para quem não conhece, fatorial duplo significa n menos 2. Desculpa. N menos 2 fatorial duplo. Ou seja, é um fatorial que pula de 2 em 2. Tá? Então ele pode escrever como se fosse n fatorial sobre n fatorial duplo. Também? Pode. E repara que, não repara que não dá problema, porque nos casos que n é ímpar, tem que dar 0 mesmo, né? Então, tá de boa. Sim. Bom, então... Quando você diz o número de gráficos, é o número de
número de combinações possíveis. Entendi. Tá? Então, por exemplo, aqui o n vai ser igual a 4. Então, a gente tem 3 fatorial duplo. 3 fatorial duplo é igual a 3 vezes 1. Tá? Se a gente estivesse falando de uma função de 6 pontos, seria 5 fatorial duplo. 5 fatorial duplo vai dar 5 vezes 3 vezes 1, 15. Então, teria 15 combinações possíveis no caso de uma função de 6 pontos. E assim por diante. Então, você está atribuindo o desconhecimento dos fatoriais duplo ao estado do Rio de Janeiro, é isso? Você disse que eu falo por mim. Isso tá gravado, né? Eu estou falando por mim. Nós estamos usando o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito grande e ele tem um ponto singular chamado ímpar. Então, é só eu. Ele escreveu isso no quadro quando a gente fez a conta. Eu falei, que diabos é isso? Esses 2 fatoriais? Que bruxaria é essa? Eu vou deixar aqui o crédito, eu só cheguei nessa conclusão graças ao Felipe Schutzmeier. Na verdade é o Judes, né? A minha habilidade em análise combinatorial é do mesmo nível da minha habilidade de tocar violino, então. Bom, mas tem mais? Já aprendeu a tocar uma nota. Oi? Já aprendeu a tocar uma nota. Eu ia. Acho que eu vou pular a parte de análise de gráfico de Feynman no espaço de momento. Eu volto com isso quando a gente começar a falar de gráfico de Feynman e interação. Deixa eu começar a estabelecer um cenário para a gente discutir. Começar a estabelecer uma formulação para discutir cálculo de funcional geradora, de funções de Green, no caso de uma teoria com interação. Tá? Ou seja, vamos trabalhar agora um pouco sobre as teorias interativas. São as teorias que tem graça. Você trabalha na questão fazer uma teoria que você não vai interagir com nada, não dá para descrever nada. Nem mede, né? Nem mede, não vai medir nada se você não tem interação. Mas vou começar por um resultado. Vou começar estabelecendo um resultado, daqui a pouco vai ficar claro por que a gente está trabalhando com isso. Tá? Consideremos, por exemplo, o valor esperado. O valor esperado no vácuo do produto da atuação do operador de ordenamento temporal em alguma função, algum funcional dos seus campos. No caso de uma teoria com interação. Tá? Isso daqui pode, por exemplo, representar uma função de Green de n pontos. Basta escolher esse funcional como sendo produto de campos em pontos distintos, mas vamos estabelecer isso daqui de forma um pouco mais, trabalhar com isso de forma um pouco mais abrangente. Bom, vamos começar expandindo essa função em termos de uma série de Taylor funcional. O John falou que essa série de Taylor funcional tem um outro nome que eu não esqueci qual que é, mas você sabe? Não sei. Parece que tem um outro nome, mas eu já vi. Mas bom, pra gente aqui a série inteira funciona. Ou seja, vou ter isso aqui, um vácuo, operador de ordenamento temporal, vezes um somatório, um índice n de 0 até infinito, integrais múltiplos, esse número associado a esse índice,
de 1 sobre n fatorial, enésima derivada funcional, nosso f de φ, com relação ao campo em cada um dos argumentos aqui correspondentes, tomando o campo igual a zero, isso daqui vezes um produto de campos φ1, φ2 até φn, e agora a gente fecha o parênteses e coloca um estampo cache correspondente ao vácuo, ok? É uma expansão em Taylor um pouco mais fresca do que a gente está acostumado, ok? Bom, assumindo aqui que você pode tirar a integral para fora do valor esperado do vácuo, assumindo que você pode passar com esse operador por cima desses objetos, que ele atua de forma linear, e assumindo que... Bom, só isso, não precisa assumir mais nada. Você pode reescrever essa expressão da seguinte forma. A somatória em n, de 0 até infinito, essas integrais, esse daqui também sai, 1 sobre n fatorial, derivada enésima funcional. Vou adotar aquela notação simplificada também, tá? Vou colocar um índice aqui ao invés de escrever o argumento do campo. Relação a n, tomando o campo igual a zero, vezes, aí agora a gente tem um produto temporalmente ordenado e isso daqui está atuando no estado de vácuo, vezes o valor esperado do vácuo de φ de t φ1 até φn, valor esperado no vácuo, ok? Não está faltando mais nada. Certinho, né? Bom, isso daqui a gente sabe calcular em termos do funcional gerador. Vai ser a enésima derivada funcional de z de j com relação às fontes, tomando fonte igual a zero, e vai ter um fator multiplicativo ali de menos i elevado a n. Então, isso daqui a gente pode reescrever, como sempre. Pulou para baixo. Oi? Tá. Desculpa. Quinta região proibida ali para todo mundo. Oi? Quinta região proibida. Vou começar a fazer a claquete aqui, né? Bom, começar a partir daqui. É verdade. Vou lembrar. Começa daqui. Esse valor esperado no vácuo de f de φ igual a soma em n, já sabe que vai de 0 a infinito. Soma em n de... Bom, aqui vai ter um fator de menos i elevado a n que eu vou deixar aqui fora. Menos i elevado a n sobre n fatorial, ok? Essas integrais xn vezes derivada funcional enésima vezes, aí aqui entraria derivada, bom, deixa eu escrever. Derivada funcional de z de j com relação às fontes. Bom, vou
simplificar a notação também. Vou colocar esse subscrito e notar o argumento da fonte. Tá? J de x1, J de x2 até J de xn. E tomando fonte igual a zero. Ok? É isso, né? Vamos lembrar da expressão. Vou escrever aqui mais. Vou escrever aqui. Claro. Que Z de J é igual a um fator de normalização integral funcional de exponencial de I vezes a ação mais uma integral de 4x fonte vezes campo. Ok? Se eu tomar uma derivada funcional com relação a J, o que vai acontecer? Vai cair um I e vai cair um campo aqui. A integral funcional vai entrar, vai bater só nesse termo aqui. Que depende de J. Então, entra, cai um I vezes o campo. Então, tomando derivada funcional de Z com relação a J1, por exemplo, isso daqui vai dar N de, essa é a integral funcional, I vezes φ com argumento x1. E repete exponencial da ação, integral de 4x j φ. Vamos derivada de novo. Com relação agora a um j de x2. Vai cair I vezes campo em x2. E assim por diante. De tal forma que a enésima derivada com relação a j, tomando tjn, vai dar algo do tipo I elevado a n, fator de normalização, a integral funcional, tá ok? A integral, a medida funcional, φ1 até φn, vezes a exponencial de I vezes a ação, mais o termo que contém fonte. Só que eu quero tomar a fonte igual a zero. Que é o que tem aqui. Fonte igual a zero. Então, para nesse pedaço aqui. Exponencial de I vezes a ação. Ok? Eu substituir esse resultado aqui nessa expressão. Isso daqui vai me dar um I elevado a n, fator de normalização, medida funcional, φ1 até φn, exponencial da ação completa. Ok? Ok. Esse termo aqui cancela com esse. E trazendo tudo isso aqui para dentro dessa integral, assumindo que é possível, né? Assumindo que não tem nenhum pecado em fazer isso, trazendo esse somatório, essa integral, essas integrais para dentro da integral funcional, o que a gente vai obter vai ser o seguinte: fator de normalização, integral funcional, e aí? Somatório em n, indo de 0 a infinito, 1 sobre n, 1 sobre n fatorial, integral x1, xn, 1 sobre n fatorial, vezes enésima derivada funcional de f com relação aos campos tomados iguais a zero,
E esse produto de campos vezes esse produto de campo, Fn, fecha isso daqui, exponencial da ação correspondente. Bom, o termo que está aqui em destaque corresponde exatamente à expansão do nosso funcional inicial. Ou seja, o valor esperado no vácuo de T vezes T atuando em F de φ, no fundo é igual a esse fator de normalização que multiplica a integral funcional de F de φ, ok? E a exponencial da ação. Certo? Então, a gente tem uma expressão, uma representação funcional para esse objeto aqui, para esse valor esperado. Tá? Vamos trabalhar um pouco mais com isso. Acho que quando você falou de passar para dentro da integral, você, quando toma as derivadas e toma φ igual a zero, né? Ou seja, está fazendo a expansão em torno de φ igual a zero, você acabou com toda a dependência que podia ter em φ, né? Então eu acho que não tem crime nenhum botar para dentro da... Não, a questão é só se você vai ter algum problema de definir essa integral funcional como sendo linear ou não. Ah, tá, entendi. Assim, algo assim talvez mais rigoroso. Entendi, não é com a função que está entrando. Não. Entendi. Mas é uma boa observação, não é particularidade disso, eu falo em relação a alguma formalidade extra. Uhum. Só para fechar isso daqui, vamos assumir uma dada normalização para poder fixar esse objeto aí. Vamos lembrar o seguinte, essa amplitude, no caso de uma teoria interagente, corresponde ao z de zero. Ok? Vamos assumir uma normalização em que isso daqui é igual a 1. Assumindo essa normalização, ou seja, assumindo que z de zero é igual a 1, a gente obtém que o fator de normalização vezes a integral funcional da exponencial da ação tem que ser igual a 1. Esse objeto aqui, né? N vezes essa integral funcional é exatamente o z de zero. Ok? Ou seja, assumindo essa normalização, o fator de normalização fica determinado como sendo 1 sobre a integral funcional da exponencial da ação. Exponencial da ação. De tal forma que esse valor esperado no vácuo T de F de φ pode ser escrito nessa forma aqui. Integral funcional de F exponencial da ação vezes a integral funcional dividido a integral funcional da exponencial da ação. Ok? Vamos trabalhar um pouquinho mais em cima dessa equação. Quer dizer, vamos observar o seguinte: isso daqui é válido em geral, seja teoria livre, seja teoria interagente. No caso de uma teoria livre, a gente tem uma expressão análoga, porque em nenhum momento a gente falou nada sobre sobre a cara da ação, né? Então você poderia escolher uma ação correspondente a uma teoria livre e de forma análoga
forma análoga, o valor esperado no vácuo de T vezes F de φ, T atuando em F de φ, o valor esperado no vácuo de uma teoria livre, ou seja, colocando aqui o vácuo correspondente à quantização da teoria livre, é uma expressão exatamente igual a essa, só que substituindo S por S0. Ou seja, uma integral funcional de f de φ exponencial de S0 dividido pela integral funcional de I S0. Ok? Então, vamos deixar isso daqui destacado também. Trabalhar com esses dois resultados. O que a gente vai mostrar é que a função de Green de n pontos, ou de forma mais geral, né, o valor esperado de um funcional qualquer, de uma teoria interagente, pode ser escrito em termos de valor esperado de uma teoria livre. Tá? Para isso, vamos considerar o seguinte: em geral, podemos fazer. Uma ação, a ação associada a um conjunto de campos, como sendo a ação livre, ou seja, aquela escrita somente em termos de formas quadráticas, mais termos que carregam informação sobre a interação. Uma ação de interação, onde aqui envolve forma cúbica ou maior de campo. Campo elevado ao cubo, campo a quarta, a quinta, a sexta potência, assim por diante. Ok? A gente pode escrever a ação dessa forma. Vamos substituir isso daqui aqui. Ou seja, o valor esperado de T atuando em F de φ é igual a integral funcional de F φ vezes